Então, nós vamos abrir nossas Bíblias. Isso. Então, o tema da nossa reflexão de hoje, baseada no livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, versículos 13 e versículo 14. Então, meu irmão, abra sua Bíblia aí, no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nós já lemos alguns versículos aqui, eu quero te recomendar que você leia os outros versículos. Eu não vou ler do 1 ao 13, do 1 ao 14, aliás, mas você pode ler em casa, e eu quero me basear principalmente nesses 2 versículos aí que a gente vai fazer a leitura. Podemos ler, meus irmãos? Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com Cristo, com o Espírito Santo da promessa, verso 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, os primeiros versículos aí dessa carta, Paulo começa a louvar a Deus pelas bênçãos espirituais alcançadas por aqueles irmãos de Éfeso, e essas bênçãos também, nós também fomos abençoados da mesma forma. Nós fomos abençoados por toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Paulo diz também nessa carta, até chegar ao versículo 13, que nós fomos escolhidos soberanamente por Deus, no tempo dele. E eu recordo quando Paulo fala lá no livro de Gálatas, capítulo 1, ele diz que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe e me chamou quando lhe agradou. Isso aconteceu conosco, irmãos. A gente precisa ler o texto e aplicar o texto à nossa vida. Então, Paulo está escrevendo para os crentes daquela igreja, e essas bênçãos também nós desfrutamos. Deus nos escolheu. Mas a escolha de Deus, longe de trazer para nós orgulho, meus irmãos, aí Paulo continua na sequência, os irmãos podem ler depois. Paulo diz que o preço foi muito alto. A nossa redenção foi comprada com o sangue de Cristo, e por isso Paulo nessa carta ele diz que nós fomos chamados não somente para sermos salvos, mas nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. E aí Paulo chega aqui a esse ponto aqui no verso 13 e verso 14. E o destaque desses primeiros versos é a pessoa de Cristo. No versículo 3, meus irmãos, acompanhem comigo aí. Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais em Cristo. Versículo 5, que nos predestinou para sermos filhos por meio de Cristo. Versículo 7, em Cristo temos a redenção dos pecados. E por fim, no verso 10, Paulo diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. E nesses 2 versículos, meus irmãos, a gente observa, como o tema diz, a ação da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, no propósito de salvar o homem, de redimir o homem. A gente vê de 2 formas nesse texto aí essa ação da Trindade. De forma implícita, quando o homem ouve a palavra de Deus, ele é Deus Pai em ação. Porque a Bíblia diz, Pedro diz que Deus falou, homens santos falaram da parte de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando. E o que Deus falou? O Evangelho aponta para Jesus, o seu Filho. Então, Deus falou. Então, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, Deus deu a Escritura que aponta para o Filho. Então, quando lemos a Bíblia, nós lemos o que? A respeito do Filho, que veio salvar o homem, que veio redimir o homem. E quando nós lemos sobre Jesus, o Evangelho de Jesus, nós somos convencidos pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, de que aquilo que estamos lendo é para nós, é a revelação divina, meus irmãos. Tem gente que às vezes não gosta de falar terceira pessoa ou segunda pessoa, parece que a gente está categorizando as pessoas da Trindade como se um fosse. Não. Estão no mesmo patamar, a mesma substância divina. A gente fala dessa forma para, às vezes, facilitar o entendimento.
e de forma explícita, o texto diz que Deus falou através das Escrituras e quem crê em Cristo, o Filho, é selado com o Espírito Santo e passa o quê? A pertencer a Deus. Novamente nós vemos a ação da Trindade aqui. A Escritura é Deus falando. Fala de quem? Fala do Filho, que é o nosso Salvador. E quem nos convence que Cristo é o nosso Salvador é o Espírito Santo. Né? E aí nós passamos a pertencer a Deus. E eu quero destacar no versículo 13, 3 verbos, meus irmãos. Ouvir, crer e selar. A própria Escritura fala da necessidade que o homem tem de ouvir a mensagem do Evangelho. É tecnologia demais, olha. Isso. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, né? Deus dá uma visão a Cornélio. É interessante esse texto. Por que Deus não se revelou a Cornélio diretamente? Por que o próprio anjo que Deus enviou, ele não prega a Escritura para Cornélio? O texto diz, lá de Atos 10, que Cornélio era um homem temente a Deus, é um homem que fazia orações, dava as suas esmolas, a sua família também. Mas ele precisava de alguma coisa, meu irmão. Ele precisava ouvir a respeito do Evangelho que aponta para Jesus, que salva o homem. Se todas essas atitudes, todas essas obras de Cornélio fossem suficientes, Deus não precisava o quê? Enviar Pedro na casa dele. E aí Deus diz para Cornélio, olha, o anjo diz para Cornélio, Cornélio, manda um funcionário chamar um homem chamado Pedro, não é? Que está hospedado em tal lugar, na cidade de Jope, dê o endereço para ele, ele vai lá e Deus confirma, porque também dá uma visão a Pedro. E Pedro vai até a casa de Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio quer se ajoelhar como se Pedro fosse um homem, né, fosse um anjo, um ser celestial, e Pedro manda ele ficar de pé, fala, eu sou homem como tu. Né? E depois ele reúne a sua família, os seus funcionários, e o texto lá do versículo 33, Cornélio diz assim, eu destaquei esse texto aqui, porque diz assim, agora estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou nos dizer. Então Cornélio diz para Pedro, olha, você tem alguma coisa para dizer, você tem uma mensagem importante, Deus mandou te chamar lá, para você falar, e nós estamos prontos para ouvir o que você tem a dizer. Jesus, quando estava caminhando com os discípulos ali, de forma oculta ali, os discípulos de Emaús, os discípulos ali desanimados, e aí Jesus não revela a sua identidade a princípio, e aí Jesus começa o quê? A explicar-lhes a Escritura que falava a respeito dele, desde o quê? Desde Moisés, passando pela lei, passando pelos profetas. Então, Jesus se revelou a esses discípulos através das Escrituras, e depois que eles vão sentar à mesa, e Jesus simplesmente desaparece, e eles lembram, poxa, ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. Né? E o ouvir, meus irmãos, quando a gente lê o ouvir aqui, a gente não se dá conta do trabalho que Deus teve, do investimento de Deus para que nós hoje tenhamos a Escritura em nossas mãos. Eu separei alguns textos aqui para a gente ter essa ideia. Então, no Brasil, meus irmãos, a gente ainda tem povos não alcançados, povos que ainda não têm a Bíblia no seu idioma, no seu dialeto, algumas tribos indígenas. Né? Pois, se os irmãos quiserem, eu passo essas informações aí. O árduo trabalho dos tradutores também. Então, Deus agiu na história e continua agindo, porque a gente tem povos ainda que precisam das Escrituras. Né? Então, mais de um século se passou desde que João Ferreira de Almeida, eu acho que a maioria aí tem, se você abrir a tua Bíblia nas primeiras páginas, vai ver lá de quem que é. João Ferreira de Almeida foi um homem que Deus usou, né, com 16 anos, ele começou a traduzir a Escritura, 16 anos, meus irmãos. E às vezes a gente pensa que Deus só vai nos usar quando a gente chegar à fase adulta ou quando for mais velho. Não, 16 anos ele começou a traduzir a Escritura. Né? E notem, meus irmãos, um trabalho para que a gente tenha hoje essa tradução aqui.
foi mais de um século. Desde que começou a escrever, ele escreveu um Novo Testamento, ele conseguiu traduzir um Novo Testamento. Foi até o livro de Ezequiel, se não me engano, no Antigo Testamento, ele morreu e um amigo, também um estudioso, e conclui esse trabalho de tradução do Antigo Testamento. Mas esse Antigo Testamento ele só é publicado mais de 100 anos depois que ele começou a escrever, a traduzir a Bíblia. Palavra de Deus para todos. Então, em 1661, o João Ferreira de Almeida, ele deu sorte, porque muitos tradutores da Bíblia foram queimados junto com suas traduções. João Ferreira de Almeida escapou por pouco. Por quê? Ele estava num local distante, ele foi sentenciado à morte pela Igreja Católica e ele foi executado em efígie. Sabe o que é isso, meu irmão? É pegar uma foto, você não pode matar, mas você pega uma foto daquela pessoa e rasga. Né? Eu estou distante, eu estou condenando a morte, eu estou executando esse homem. Foi assim que ele escapou da morte, foi condenado à morte. Né? Tem um outro também que já não teve a mesma sorte, eu não coloquei aí, William Tyndale, um inglês, na época da Reforma também, queria o quê? Traduzir a Bíblia para a linguagem do seu povo. E naquela ocasião, a Igreja Católica, ela detinha a exclusividade das traduções da Bíblia, ou impedia as traduções da Bíblia, porque a língua oficial era Vulgata, a Bíblia oficial da Igreja Católica era Vulgata. E esse William Tyndale, esse inglês, teólogo inglês, ele ousou transgredir a ordem. Ele se escondeu em vários lugares, só que ele foi morto. Né? William Tyndale foi crucificado. E o que ele dizia era mais ou menos isso. O lema dele era mais ou menos isso. Eu quero que um dia uma dona de casa, um menino que corre atrás, vou contextualizar, atrás de uma pipa, ele saiba mais das Escrituras do que vocês, se referindo aos líderes da igreja. Né? Então, note que Deus usou muitos homens, meus irmãos, para que a gente pudesse ouvir esse verbo aí. Por trás desse verbo ouvir existe um trabalho muito grande. Que a gente observa aqui, eu só coloquei isso aqui, tem muito a gente podia colocar sobre o zelo que os escribas, principalmente os escribas que escreveram o Antigo Testamento, o cuidado que eles tinham, porque eles consideravam um livro sagrado. Então, quando o texto era muito usado, a cópia muito usada, para que alguém não pegasse aquela cópia e não tivesse a corrupção, entendeu errado, copiou errado, eles destruíam essa cópia. Né? A tentativa de destruir a palavra de Deus também, no Antigo Testamento, antes de Cristo, um homem chamado Antíoco Epifânio, ele queria destruir as Escrituras do Antigo Testamento e aqueles também que detinham as Escrituras. E também no Novo Testamento, não é? Mais recente agora, no século IV, havia uma ordem para destruir as Escrituras, as cópias das Escrituras cristãs. Texto milagrosamente preservado. Meus irmãos, olha, a distância entre cópias de clássicos da literatura e cópias dos documentos originais, 1.300 anos a mais próxima do autor que escreveu e da primeira cópia. E do texto bíblico, no segundo século, a gente tem cópias. Quer dizer, são cópias muito próximas dos escritos originais. Será que isso é coincidência, obra do acaso, meus irmãos? Não. Não é obra do acaso. Então, meus irmãos, que valor temos dado à Escritura que a gente pode ouvir hoje, a gente pode proclamar? Com certeza, se tivermos essa consciência de que Deus está por trás disso, existe uma obra de Deus nisso, meus irmãos, de preservar esse texto de quantos séculos, e a gente tem esse texto que a gente pode ler e proclamar, pode ouvir e pode crer também. Então, 1 Coríntios 5, 3 e 4, Paulo está dizendo que o evangelho que ele recebeu,
do próprio Cristo, transmitir a vocês o Evangelho que Cristo morreu, simplesmente ele resume, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, meus irmãos. Agora, quando a gente prega o Evangelho, entra em ação a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque o Deus desse século, a Bíblia diz, Coríntios diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam o quê? O Evangelho da glória de Cristo. Enquanto Pedro pregava ali na casa de Cornélio, o texto diz lá no versículo 44 que o Espírito Santo que cai sobre eles. E o que acontece? Eles são batizados, eles creem e são batizados. Então a gente vê a ação do Espírito Santo aqui, convencendo o homem de que aquela palavra vem da parte de Deus. Meus irmãos, quando a gente fala que o Evangelho salva, e a Bíblia fala que o Evangelho salva, não é o livro, a gente não vai idolatrar o livro, mas é o conteúdo, é a mensagem que o livro traz, que é a mensagem do livro, é a mensagem o quê? Que Jesus salva. A Bíblia toda aponta para Jesus. O pastor tem falado muito que a Bíblia não é um livro de super-heróis, não é um livro sobre Davi, não é um livro sobre Moisés. A Bíblia fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis 3, a gente vê ali Deus falando, olha, para a mulher e para a serpente, da tua semente, o teu descendente, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Em Apocalipse, a gente vê o que? O leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Eu lembro de uma música muito antiga, que eu acho que poucos aqui vão lembrar. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que venceu e o livro abrirá. Então a Bíblia fala de Jesus. E a gente poderia citar vários textos aí. Lá em Tessalônica, Paulo, quando está na sinagoga, ele pregava que o Messias tinha primeiro que sofrer e ser morto, a mensagem do Evangelho, essa era a mensagem da igreja primitiva. Em Corinto também, Paulo, na sinagoga, ele demonstrava pela palavra que Jesus era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Em Atos, capítulo 28, Paulo lá preso em Roma, ele recebe ali pessoas interessadas em ouvir o que ele tinha a dizer a respeito daquela doutrina que ele pregava. E o texto diz que desde a manhã até a tarde falou sobre o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei, em Moisés e nos profetas. 2 Timóteo 3,15, Paulo diz a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, pois desde a infância sabes as sagradas escrituras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Filipe, quando encontra o eunuco, ele começa, a partir da mensagem que o eunuco estava lendo e não estava compreendendo, o texto diz que ele começa dali, e outras passagens, a partir daquela passagem, ele usa outras passagens que falam o quê? A respeito de Cristo. Na casa de Cornélio, a pregação de Pedro, foi todos os profetas deram testemunho dele, de Jesus, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E o apóstolo diz no seu evangelho que registrou aqueles milagres de Jesus, aqueles sinais, para que nós pudéssemos crer em Cristo como o Messias prometido. E por fim, meus irmãos, o próprio Jesus Cristo, ele diz que as Escrituras de mim testificam. Aí agora eu quero pensar sobre o último verbo, o verbo selar. O Espírito Santo sela aqueles que pertencem a Deus. Verso 13. Quando vocês ouviram e creram no Evangelho anunciado, registrado nas Escrituras, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de que vocês pertencem a Deus. Então, quando aqueles irmãos de Éfeso, eles creram, eles foram selados com o Espírito Santo. Isso acontece também, meus irmãos, com cada um de nós que teve a mesma experiência. E o que significa ser selado naquele contexto? Em primeiro lugar, significa uma
transação comercial concluída. Jesus na cruz, ele disse, está consumado. O pastor costuma dizer que nós não viemos aqui, o quê? Pagar nada, nós não temos dívida nenhuma, não é isso? Quando a gente vem aqui adorar o Senhor com as nossas ofertas, a gente não vem pagar o que Deus fez por nós. Quando a gente vem aqui pela manhã, agora cultuando a Deus, a gente não está pagando preço nenhum, porque o preço já foi pago. Isso que significa o selo naquele contexto, meu irmão. Significa também posse. Esse significado do texto, esse traz uma responsabilidade grande para nós, porque a primeira parte é boa, né? Está tudo concluído, a obra de Deus foi consumada. Eu estou livre de acusação, todo escrito de dívida foi o que? Cancelado. Mas o selo também indica posse. E sabe o que é isso? Que esse meu corpo não pertence mais a mim. O teu corpo, meu irmão, não pertence mais a você. E quando eu estou falando corpo, eu não estou falando só o que você faz, as ações, mas eu estou falando a sua vida. Né? Paulo, ele diz que não vive mais para ele, né? Não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Cristo Jesus. Então, o selo é sinal de que nós não pertencemos mais a nós. Né? Esse corpo, a sua vida, a sua mente, nossas emoções, nossos pensamentos pertencem a Deus. E selo também, meus irmãos, significa autenticidade. Quando se selava uma embalagem naquele contexto, estava dizendo assim, olha, o que tem dentro dessa embalagem já foi verificado. Né? A embalagem, ela não engana. Né? O seu conteúdo já foi verificado, é isso que significa o selo. E, meus irmãos, se o Espírito Santo é o nosso selo, como diz Paulo em Romanos, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não pode ser de Cristo. Então, selo significa isso, autenticidade. Quem é cristão, meu irmão? Não é só quem confessa com os lábios que é cristão. Não é quem se batiza, não é qualquer um de nós que faça qualquer uma outra obra. É o Espírito Santo. Então, a gente pode ser cheio do Espírito Santo, mas não existe cristão como se fossem duas experiências diferentes. Agora eu me converti, agora eu vou buscar o selo do Espírito Santo. Meus irmãos, isso acontece imediatamente. E quem não tem esse selo, esse não é de Cristo. E, meus irmãos, eu quero passar para as aplicações, depois a gente pensar rapidamente sobre esses três verbos, ouvir, crer e selar. Então, meus irmãos, reflita. Se Deus deu tanta importância à proclamação da sua palavra, à preservação do texto bíblico, à transmissão desse texto, é inadmissível que nós, como seus filhos, não façamos o mesmo. Não é, meus irmãos? E aí, eu penso que valor tem as Escrituras na nossa vida. Se a gente pensar nisso tudo, a gente vai ver que o lugar que a Escritura deve ocupar em nossa vida, meus irmãos, é o lugar fundamental. Não é a adoração do livro, não é deixar aberto o livro em um salmo qualquer, achando que isso vai ter algum resultado. Mas, irmãos, precisamos ler a palavra na dimensão de que Deus preservou esse texto. Nenhum outro livro foi tão preservado, meus irmãos. Porque nesse livro nós temos o quê? A vontade de Deus para a nossa vida, nós temos o quê? A história da nossa redenção. A Bíblia fala sobre isso, a redenção do homem. Né? De Gênesis a Apocalipse, é Deus buscando o homem. O texto de 2 Pedro que eu já citei aqui, homens santos, falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, algo que acontece quando alguém se converte, de fato, é uma sede de buscar a Deus, de ler as Escrituras, de conhecer a Deus. Ninguém precisa falar para esse novo convertido que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é inerrante, é infalível, ele não sabe defender nenhuma dessas doutrinas que a gente defende, mas ele entende, por uma ação do Espírito Santo, que Deus se revelou ali, e ele quer conhecer a Deus. É inadmissível que um cristão, de fato,
ele tenha dúvida de que a palavra de Deus, de que a Bíblia, a Escritura que nós temos, é de fato a palavra de Deus, é de fato Deus se revelando ao homem de Gênesis a Apocalipse. E se a gente tiver nessa perspectiva, olhar a Bíblia nessa perspectiva, nós vamos nos voltar para ela, meus irmãos, todos os dias, com expectativas de ouvir o que Deus quer falar, de ouvir o que Ele tem para a minha vida, meus irmãos. E a segunda aplicação, meus irmãos, outras pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Nós entendemos que as pessoas precisam ouvir, assim como nós ouvimos um dia a respeito de Cristo. E o nosso papel, meus irmãos, é pregar o Evangelho em casa. É para a nossa vida, sim, mas quando tivermos oportunidade, temos de falar que o homem é pecador, que Jesus salva, temos que dar a má notícia e a boa notícia. A gente precisa proclamar o Evangelho, porque é através do quê? Do Evangelho, é ouvindo que o Espírito Santo vai tocar. E mais do que isso, meus irmãos, a gente não pode fazer. Falo isso em relação a amigos de trabalho, falo isso em relação à família, em relação a filhos. Né? A gente prega o Evangelho, a gente declara o Evangelho, mas é Deus que faz o quê? A obra. Né? É o Espírito Santo que faz essa obra de convencer. Né? E o texto aí de Romanos 10, 13 e 14 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor. O contexto aqui, meus irmãos, era todo aquele, por quê? Ele está falando do povo de Israel e dos gentios, nós que não somos judeus. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor, de toda tribo, língua ou nação será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente precisa crer de fato nisso que a gente está lendo aqui, que o Evangelho, o anúncio do Evangelho, a proclamação de que Jesus salva, de que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio nos redimir, a gente tem que acreditar que aquele que acredita nessa proclamação será salvo. Por meio dele também, dele Jesus, sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem como vos anunciei. Meus irmãos, essa palavra que eu tinha para dar, e eu não sei se a gente tem alguém aqui que ouviu essa palavra, ouviu hoje essa palavra, que eu já tenho ouvido outras vezes, não? Talvez tenha ouvido muitas vezes, mas se essa palavra, se o Espírito Santo tocou no seu coração hoje, né? Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, eu peço que a igreja ore, né? E se você também em casa, aí, escutando essa palavra, ou vai escutar em outro momento, saiba que se você sentiu tocado, se aconteceu alguma coisa diferente, realmente é o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida, tocando no seu coração, né? Tem um texto que Paulo diz que os judeus, eles não veem Jesus como Messias, como o Messias, não creem em Jesus como Messias, porque a mente deles, o coração deles está fechado. E nós oramos agora para que o Espírito Santo possa abrir o seu coração, a sua mente, que você venha receber essa palavra como palavra de verdade, do Evangelho que salva. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que falou o meu coração durante esses dias, essa semana, Deus. Deus, e com todas as minhas imperfeições, Pai, eu proclamei aqui a Tua palavra, Deus. E não sou eu, Pai, não é a minha palavra que salva, não é minha, graças a Deus por isso, Pai, que eu sou completamente incapaz, Senhor. Não é a palavra de nenhum homem, Pai, que salva, mas é a Tua palavra que eu anunciei aqui, Pai, que salva, que transforma, Deus, aqueles que não Te conhecem, meu Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor toque também no coração de nós, Senhor Deus, cristãos, que já ouvimos a Tua palavra, cremos e fomos selados, Pai, para que nos voltemos para a Tua palavra, Senhor Deus, com a importância que ela merece, Pai, na nossa vida, que ela ocupe o lugar, Senhor Deus, central em nossa vida, Pai, porque sabemos que se ela ocupar o lugar central em nossas vidas, meu Pai, nós vamos estar
andando com o Senhor, meu Pai, nós vamos te conhecer a cada dia mais, meu Pai, porque a tua palavra, Senhor, é como espada que sempre corta, Pai, independente de quantas vezes, Pai, quantas mensagens, quantos versículos nós já lemos e repetimos, Senhor Deus, que o Senhor venha renovar a nossa fé, Pai, porque cremos, Senhor Deus, que a sua palavra é uma fonte que não se esgota, Pai, que não acaba mais. Cremos na ação do Teu Espírito Santo hoje no meio da igreja, Senhor Deus, convencendo-nos também, Pai, nós cristãos, convencendo-nos também do nosso pecado, Pai, a mudar de vida, Pai, a mudar de comportamento, a mudar a forma de pensar, meu Pai, eu sei que é assim, através da Tua palavra que o Senhor trabalha no nosso coração, Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.